é fora Bolsonaro, se inscreva aqui. Agora vamos falar sobre o orçamento secreto, Bolsolão e sobre tudo isso. Olha só, demorou, foi muito tempo. A Rosa Weber, ela pediu no final do ano passado, ela falou, olha, para que eu não suspenda isso e acabe com a palhaçada, vocês vão ter que falar quem ganhou quanto. O que acontece é o seguinte, o Senado era presidido pelo Davi Alcolumbre em 2020 e um pedacinho de 2021. Ok, o Davi Alcolumbre também é um bandidão. O Davi Alcolumbre disse que ele era o operador do orçamento secreto e que ele não tinha nenhuma planilha, nenhum controle sobre quem ganhava quanto. Ele simplesmente distribui tanto para cada um, tanto para você, e que ele não tinha isso. A Rosa Weber simplesmente engoliu. Ah, se fosse o governo do PT, tava preso o Davi Alcolumbre. Tava preso por uma resposta, uma desculpa esfarrapada, fajuta dessas. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, não teve desculpa. Então todos os valores que a gente está falando, que eu vou falar aqui, são relativos apenas a 2021. O esquema está rolando desde 2019, tá? Então, estamos falando aqui de um ano. Tem outros 3 anos do esquema que a gente não sabe quanto cada um ganhou, mas em 2019 foram 20 bilhões, em 2020 foram 18 bilhões, em 2021 foram 16 bilhões. Ou seja, é grana, é muita grana. Esse ano vão ser mais 16 bilhões. A maioria desse dinheiro é roubado, eles roubam, ok? Coloca isso na cabeça. É dinheiro para roubar. Não pensar, nossa, tal deputado ganhou 20 milhões em emendas, então ele pegou essas emendas, ele foi lá, ele distribuiu para alguma prefeitura do lado do estado dele, a prefeitura foi lá e fez uma obra, fez uma escola, fez isso, e foi tudo ok. Ok, agora vamos falar dos valores. A mãe do Ciro Nogueira, lá no Piauí, recebeu 399 milhões de reais. Aí você deve pensar, meu Deus, Thiago, o Piauí deve ser o estado mais moderno do Brasil. 400 milhões só para infraestrutura, desenvolvimento. Quanta grana que o Piauí está recebendo. Vai lá ver se foram feitas as obras, vai lá ver. Pois bem, por isso que Ciro Nogueira é ministro do Bolsonaro, tá tudo feliz lá com o Bolsonaro. A mãe dele, quando eu digo que a mãe dele, é porque o dinheiro era para ele, na verdade, né? Ele recebe através da mãe que era suplente dele, que é o político mesmo, dono do Partido Progressista, é o Ciro Nogueira. O Arthur Lira ganhou 335 milhões de reais. Isso é só em um ano. Tem os outros anos também, aí não sabemos quanto. Só nesse um ano, 335 milhões de reais, a maioria ele mandou para o interior de Alagoas. E aí vamos lembrar o que o Arthur Lira, os esqueminhas do Arthur Lira. Teve uma parte da verba que ele usou do FNDE, que aí nem é do Bolsolão essa parte da verba. Estou falando de um outro esquema que não tem a ver com o Bolsolão, só para exemplificar os esquemas dos kits de robótica, que eles pegavam um kit de robótica que custava R$ 2.500 e eles compravam por R$ 14.500. Só que tem um problema, se você fizer um negócio tão superfaturado assim numa capital, se ele fizesse lá em Maceió, por exemplo, a chance de alguém descobrir era grande. Então ele enviava para cidades do interior. Só que essas cidades não tinham nem computador. E para usar os kits de robótica tinha que ter computador. Algumas escolas que receberam estavam literalmente caindo aos pedaços. Estava caindo pedaço da escola. A parede descascando, caindo pedaço, caindo tijolo. Em vez de pegar lá 100, 200 mil para reformar a escola, que nem é tão caro, não. 5 milhões para essa escola em kits de robótica que a escola não pode usar. Só para você ter ideia, esse é um esquema que não é com esse orçamento secreto com o Bolsolão, é com dinheiro roubo no Ministério da Educação. Agora imagina o que não fez o Arthur Lira com 335 milhões de reais do Bolsolão. Ele deve ter feito exatamente o mesmo esquema. O Arthur Lira não é tão otário como alguns deputados e senadores, ok? Alguns roubam toda a verba. Roubam toda. Eu sempre uso o exemplo lá do Maranhãozinho, Josimar de Maranhãozinho, que ele pegou uma verba de 10 milhões, ele roubou tudo. Ele não fez nada com a verba para o público. Ele roubou a verba inteira. O Arthur Lira não, ele faz algumas coisas. Inclusive, parte do dinheiro ele usou para assaltar algumas cidades. Eu morava lá em Maceió e eu vi alguns locais que não eram assaltados e estavam com assalto lá novinho. Quer dizer, foi assaltado realmente. O problema é que é o seguinte, vamos supor que custa 1 milhão para assaltar ali. Para assaltar um lugar grandão, 1 milhão, né? Não é pouca grana. Eles vão lá e falam, custou aqui 30 milhões o assalto daqui. Porque rouba quase tudo, mas ele faz um pouquinho para mostrar que está fazendo, porque ele não é tonto. Que ele quer se reeleger e ele quer eleger os apadrinhados dele e ele quer eleger algum governador apadrinhado dele. Então ele tem que mostrar algum serviço para a população. Então, como ele não é tonto, até isso de assaltar é uma coisa que você vê. Por exemplo, se ele fizesse alguma outra obra, alguma coisa, tem coisas que a população acaba não vendo. De assalto, não tem como você sair na rua sem ver que, aqui era terra, não é mais.
Arthur Lira não é tonto, você vê? Não chegou onde está lá, sendo um dos maiores ladrões do Brasil à toa. Tá. Ciro Nogueira também não deve ser tonto, alguma coisinha ele fez. Tá, aí o Fernando Bezerra Coelho. Fernando Bezerra Coelho é um que se prepara, viu, se você é de Pernambuco, o Fernando Bezerra Coelho vai tentar grudar no Lula para eleger os apadrinhados dele, para se reeleger. Ele era líder do governo Bolsonaro no Senado. Ele também ganhou mais de 300 milhões de reais do orçamento secreto. E aí, eu fiz um vídeo aqui há alguns meses, que ele pegava esse dinheiro para comprar cisternas. Cisterna é aquilo que, quando as pessoas moram, principalmente no Nordeste, tem isso, não tem água, aí ele capta a água da chuva. Então você tem lá o telhado da sua casa, a água bate no telhado, toda a água é canalizada e vai para a cisterna. A cisterna geralmente fica enterrada, e aí mesmo se fizer sol, qualquer coisa, a água fica lá dentro e as pessoas acabam tendo água, porque chove pouco e tudo mais. Aí o que ele fazia? Só ganhava cisternas quem declarava voto no filho dele, que era candidato a prefeito de Petrolina, em Pernambuco. Só para você ter ideia de como ele faz. Ele compra a cisterna superfaturada, quer dizer, já tá pegando na compra da cisterna. Cisterna custa 10, ele compra por 50, só para você ter ideia. Para ele é mais da metade do dinheiro. Aí, só distribui para quem para quem vai votar no filho dele. Só para você ter ideia de alguns dos crimes. Só que o que pegou foi o seguinte: o Eduardo Bolsonaro ganhou mais ou menos 15 milhões, a Carla Zambelli também ganhou 20 e poucos milhões, Bia Kicis 32 milhões, e vários bolsonaristas, aquele Orleans e Bragança também, 20 e poucos milhões. Aí chegamos ao Major Vitor Hugo, que é candidato ao governo de Goiás. O Major Vitor Hugo ganhou só ele 130 milhões. Os bolsonaristas estão assim, explodindo de raiva. Imagina a cabecinha da Carla Zambelli, ela não é uma pessoa muito inteligente, mas imagina a cabecinha dela quando ela vê, caramba, eu faço tudo o que eu faço pelo Bolsonaro, eu vou lá, eu ganho 20 e poucos milhões, o Major Vitor Hugo vai lá e ganha 130 milhões, mais de 100 milhões a mais que eu. Por quê? Por quê? Por quê? Aí, claro que o Arthur Lira e o Bolsonaro vão justificar. O Major Vitor Hugo era líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados por um tempo. Então, por ser líder, ele ganha sempre mais que os outros na pô. Estão falando de mais de 100 milhões, 110 milhões a mais do que a maioria dos outros deputados da base de apoio do Bolsonaro. É muita grana a mais. Ah, porque ele é candidato ao governo. Pô, e daí? Aí ele ganha muito mais. Só que o problema não tá nesses bolsonaristas que ganharam bem menos do que alguns do Centrão. O problema tá na base do Centrão. Na base ali do PL, do Republicanos e do Partido Progressista. Muitos aliados do Arthur Lira, que estão hoje com o Bolsonaro, mas que são, na verdade, gente do Centrão, gente que, se o Bolsonaro amanhã depois não é presidente, eles não têm problema nenhum em dar um cavalo de pau e falar: ô, tô com o Lula, tô com quem é o próximo presidente? Eu tô com o Lula, tô com o Lula. Não tem problema nenhum esse pessoal em mudar de lado. Esse pessoal começou a perceber: peraí, por que eu ganhei 30 e fulano ganhou 40? Por qual votação que ele ganhou mais que eu? O que ele fez a mais que eu? E aí começam as brigas internas. Teve um deputado delegado, Valdir, ex-bolsonarista, ele também ganhou uma parte de verba, mas ele ganhou lá em 2020. Em 2021, pelo menos eu não vi o nome dele nas planilhas. Talvez tenha ganho, talvez não sei. Mas ele falou: olha, quando forem revelados os valores, vai virar uma panela de pressão a Câmara dos Deputados, porque já tem fofoca de bastidores de deputados e senadores que estão assim: eu acho que fulano tá ganhando mais, acho que fulano tá ganhando menos. Para você ter ideia, muitos desses deputados, quando a emenda chega, ou seja, quando cai o Pix, eles vão lá, eles tiram uma foto ou eles fazem uma montagem e colocam nas redes sociais dele: destinei tantos milhões para a cidade tal, para mostrar para os seguidores, para os eleitores. Tô destinando dinheiro para sua cidade, hein? Tô fazendo alguma coisa. E aí, só dessas postagens de Instagram que fazem alguns deputados, outros já iam reclamar para o Arthur Lira. Ele falava: peraí, por que fulano ganhou tanto? Eu não ganhei nada. Agora imagina quando todo o valor que todo mundo ganhou durante um ano é revelado. Aí tá uma briga generalizada. Quem ganhou menos agora tá cobrando para ganhar mais em 2022. Só que o Arthur Lira não pode dar mais para fulano, ele vai ter que dar menos para cicrano. Então tá um problemão pro Arthur Lira. Agora eu vou mostrar aqui o nosso carro de som lá em Barra Bonita.